essa fruta é mais baixa. Mas a pessoa não fica assim, pô, eu vou chegar lá pro meu pai, vou chegar pra minha mãe e vou falar que eu tô vendendo passagem, ela vai falar assim, ô, que isso cai na realidade? Não tem esse medo, Essa não? Pergunta maravilhosa. São 3 linhas. Eu tenho a linha de quem quer aprender para viajar, eu tenho a linha de quem quer aprender para empreender, eu tenho quem não quer aprender, mas quer ter o resultado de quem aprendeu. E caminho de acessar esse público. Como é que hoje você tem trabalhado o marketing digital, as mídias sociais, trazer mais pessoas e também gerar conversão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, empreendedorismo, os bastidores das organizações e, é claro, a sua carreira. Vou pedir um favor aqui que não te custa nada, clicar no botão de curtir, compartilhar isso aqui pra galera. Tá tudo certo, tá, pessoal? E as notificações são super importantes para vocês não perderem nenhuma novidade do canal. E agora vamos lá apresentar nosso convidado. A gente tem o prazer de receber Pedro Moura, fundador do Gerador Viagens e Treinamentos. Natural de Curvelo, Pedro se formou em engenharia mecânica e trabalhou em grandes empresas antes de decidir largar tudo para empreender. Meu Deus! Após alterar sua própria forma de viajar, ele decidiu compartilhar seus conhecimentos, começando pelo Instagram. Seu sucesso levou à criação de um canal voltado a tornar as viagens algo mais acessível para todos os brasileiros. Vamos conhecer mais, então, sobre a sua trajetória. Gerador de milhas. Hoje vamos falar sobre o Gerador Viagens e Treinamentos, um ecossistema que tem como missão fazer com que todos os brasileiros tenham acesso às viagens, ensinando pessoas comuns a viajar mais, gastando muito menos e transformando viajantes em empresários. Esse ecossistema também tem uma agência de viagens que já ajudou milhares de pessoas a explorarem o mundo de maneira mais econômica e prazerosa, com assistência e segurança. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Isa e Júlio, muito obrigado pelo convite. Vamos falar de viagens, né? Afinal, quem não gosta de viajar? Acho que viagem representa realização de sonho para muita gente. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, esse momento de decisão, vou largar tudo, e também como é que foi empreender no mundo das viagens e dos treinamentos também. É legal, assim, eu fui criado no interior e viajar pra mim era uma vez pra Guarapari ou Alcobaça de carro. Então, era uma vez a cada 2 anos no máximo. Isso era o comum, né? Eu acho que, conversando com muita gente, eu vejo que é comum para muita gente. Porque viajar tem ficado cada vez mais caro. Só que eu cresci ouvindo histórias do meu pai, que trabalhava como fiscal de banco rural, naquela época em que os fiscais tinham que ir nas fazendas pelo Brasil, fiscalizar se aquele dinheiro estava sendo bem empregado. E ele ia me contando. Uma vez eu fui em Goiás e foi assim. Outra vez eu fui no Pará e foi assim. Meu pai ia de Brasília, depois de Opala. Então, assim, as viagens que eu ouvi ele fazendo foi de carro e eu fui me encantando pelas histórias. Só que era algo completamente longe da minha realidade. Porque nessa época meu pai já era separado da minha mãe e eu estava no interior ainda estudando para engenharia mecânica para trabalhar em mineradora próxima da nossa região ali de Santa Bárbara. Então, assim, não estava muito alinhado. E esse desejo de viajar, ele foi amadurecendo. E aí, por que sair? Conta um pouquinho de onde você saiu, aonde que você estava, ou que posição. Legal. Eu acabei trabalhando em grandes empresas, eu tinha o sonho de trabalhar na Vale. Na época, na nossa cidade, é muito comum as pessoas ficarem com verdinho ali, depois descendo do ônibus. E eu falei assim, vou trabalhar na Vale também. Meu pai tinha trabalhado em mineradora e eu fui crescendo mais ou menos nesse ritmo. Me formei em engenharia mecânica, trabalhei em mineradora e caí em cimenteira. E fui amadurecendo esse sonho assim para poder trabalhar viajando. Eu realizei, mas virou um pesadelo. Porque eu comecei a trabalhar viajando para dar manutenção em fábrica de cimento no estado de São Paulo. E eu trabalhava final de semana, 16 horas por dia. Então, eu basicamente era transportado, não viajava. Eu entrava no avião, o avião me deixava numa fábrica de cimento, dormia, acordava, trabalhava, dormia, acordava, trabalhava, voltava para casa no final de semana. Então, assim, chegou um momento que eu tive pavor de viagem. Aí eu mudei da área de manutenção para o comercial. E o comercial fez com que eu viajasse durante a semana e tivesse uma rotina um pouquinho mais tranquila. Eu comecei como engenheiro comercial, como engenheiro de vendas, e depois virei gerente de conta.
atendendo a Votorantim Cimentos, a Intersemente, grandes contas aqui no Brasil. E viajar começou a ficar mais prazeroso. Voltou aquele sonho, aquela chaminha voltou a acender. Só que eu ainda viajava conhecendo hotel, restaurante para poder... Restaurante com ticket limitado, né? O jantar tem que ser R$50. Então você não podia nem comer muitas vezes o que os olhos desejavam. E voltava para casa. Eu falei assim, não, eu quero viajar, para mim tem que ser mais do que isso. Eu não tô contando história nenhuma. Eu não tô conhecendo o Brasil. Eu tô visitando... Os clientes, os hotéis e os restaurantes acessíveis. Exatamente. Eu falei assim, não tá legal. Nessa época eu planejei uma viagem pra Europa, a primeira viagem pra Europa, assim, realmente planejada por mim, fiz tudo errado. Comprei passagem cara, fiquei em hostel, comi comida de barraquinha, essas comida de rua. Ainda gastei o dobro do que eu tinha planejado. Passando com cartão Nubank, cartão que não gera milha, enfim... Todas as escolhas foram erradas. Isso foi em 2019. Julho de 2019. Quando eu voltei, eu tinha uma fatura para pagar que o salário não ia dar conta. E meio que cheguei ao ponto de, não vou conseguir viajar. Ou eu vou ter que ganhar mais dinheiro, ou eu vou ter que gastar menos. Ganhar mais dinheiro dependia de outras pessoas, porque eu estava trabalhando empregado. Então não ia acontecer na velocidade que eu gostaria. Agora, economizar em viagens era uma opção minha. Comecei a buscar conhecimento. Não era algo muito difundido como é hoje, por exemplo. Na época tinha que ler muito blog internacional para conseguir entender alguma coisinha. E eu comecei a acumular milhas numa velocidade maior. E entender dicas de um site para procurar uma hospedagem barata e etc. Primeira viagem que eu fiz com milhas foi para Assunção, no Paraguai. Um lugar que eu acho que poucas pessoas... Sua terra, Isa. Eu ia falar, meu pai nasceu lá, minha família é de lá. Então, um lugar que tá no radar de poucas pessoas, mas era barato. Era onde eu tinha milha para emitir na hora. Eu falei assim, quer saber? Se eu errar, eu erro perto. Se der uma zebra... Eu volto de ônibus. Eu volto de ônibus. Então, assim... eu quero ver o que vai dar e eu vou errar perto, né? Fui, deu tudo certo, voltei, deu tudo certo. Eu falei assim... Deu bom. Deu bom. Continuei. Aprendendo um pouquinho mais. Aí chegou agora assim, agora eu vou mais longe. Comprei uma passagem para a África do Sul. Muito barato na época também. Uma passagem que custava 4 mil, eu devo ter pagado menos de 2 mil reais com milhas. O equivalente do valor das milhas, assim. E um amigo meu na época... queria ir comigo, mas estava muito caro. Eu ainda emiti com as minhas milhas para ele ir e ele me pagou. Eu falei assim, uai, gente... Tá dando até dinheiro. Tá ficando bom isso, porque eu tô conseguindo viajar. Viajando barato. A viagem, zero perrengue, assim. E ainda tô ganhando dinheiro com isso. Isso foi janeiro de 2020. 2020, o ano em que... Tudo parou. Tudo parou. Eu lembro que eu tava no carnaval com um amigo e ele falou assim, Pedro... vamos criar um Instagram para poder falar sobre viagem? Aí eu falei assim, papo que não vai pra frente. Aí eu falei assim, vamos, claro que vamos. Só para não render. Aí, isso foi no sábado. Lá pra terça-feira, assim, Pedro, pensei nos nomes aqui. O nome de quê, gente? É o nome do nosso Instagram. Aquele papo que eu achei que não ia pra frente. Aquele papo torto. Pois é. Pensei aqui, Guru das Milhas. Eu disse, meu Deus. Lá vem. Aí eu comecei já cheio de objeção, né? Vou criticar tudo. Que aí fica mais fácil. Você ia matar o projeto. Ia matar o projeto no nome. Aí ele, General das Milhas. Você é do Exército? Eu também não. Então não tem nada a ver. Aí ele, Gerador de Milhas. Puta merda, só um nome ruim. Mas dentro dos três, é o menos pior e eu não tenho ideia nenhuma melhor. Esse negócio não vai pra frente, então deixa Gerador de Milhas mesmo. Aí eu falei com ele assim, não vou aparecer, vou postar quando der. Eu tentei matar o projeto de todas as formas possíveis. E, vamos deixar esse negócio. Vai postando texto, o story de texto só e tá tudo certo. Isso foi dia 3 de março de 2020. A pandemia deu realmente aquele lockdown, tudo, na segunda semana de março. Eu falando sobre viagens, e na primeira semana já vem a pandemia. Eu falei assim, pronto, agora esse projeto morre de vez, né? Só que eu comecei a ter tempo livre, além da conta. Acabaram as viagens a trabalho, comecei a ter uma rotina burocrática na empresa, sobrou tempo. Sobrou tempo para eu estudar,
sobre o negócio que eu gostava. E não sei se vocês têm a mesma coisa, assim, quando eu tô aprendendo alguma coisa, a gente parece que só sabe falar sobre isso. E a gente quer falar com todo mundo sobre isso. Eu tava assim esse final de semana, falando da diretoria pra todo mundo no casamento que eu tava. Não, eu sofro disso em casa. Meu marido começa a virar monoassunto. Mas isso acontece, eu acho que comigo, com tudo que eu me empolgo, eu começo a falar, viro testemunha, o pessoal brinca que é testemunha de gerador. Quem conhece o assunto começa a falar com todo mundo sobre o assunto, né? Isso é natural do ser humano querer passar pra frente a informação. Comecei a estudar e comecei a ter mais volume de postagem. Saiu de 10 pessoas para... Comecei do 0 seguidores, 0 postagens e 0 seguindo. De 10 passou para 50, de 50 passou para 100, de 100 passou para 500. Aí saíram dos amigos próximos e começaram a vir desconhecidos. Só que eu não tinha produto, não tinha a mínima ideia que queria empreender, mínima ideia de nada. Até que a minha rotina, que era de viagem, que era boa no trabalho, começou a virar rotina de relatório. Que eu não era isso que eu queria profissionalmente. Eu estava num ótimo cargo, estava novo, com um bom salário, só que não estava com tesão para o trabalho. Uhum. Começou a ficar aquele negócio assim, ó, isso aqui não vai virar muito tempo. E a pandemia, a quarentena não foi 14 dias, né? Então, eu achei que ia durar de 14 a 40, o negócio foi seguindo. Um belo dia, eu recebo no meu direct assim, Pedro, você tem consultoria? E eu não tinha. Aí eu falei, tem. Sabe, melhor, deixa eu ver onde é que esse negócio vai dar, né? Aí ele, tá, quanto você cobra? 1.000? Aí ele, tá. Eu vendi um negócio. Vendi. Aí ele, você pode vir em casa hoje 7h30 da noite? Aí eu, posso. Fechei a conversa e fui no Google. Como dar consultoria? Peguei um scriptzinho assim. Pois de jeito. Não tinha a mínima ideia. Aí consultoria. Aí peguei uns negócios de umas 3 referências, nada com nada. Basicamente era... Construiu uma narrativa de sucesso. Naquela época, assim, eu enfiei um computador debaixo do braço, o outro, um caderninho debaixo do outro. Cheguei na casa, no escritório da pessoa e falei assim, e aí, me conte, qual a sua dúvida? E a conversa começou. Perguntou, eu respondi. No final, fez um pix de 1.000. No outro dia, 8 horas da manhã, um amigo dele falou assim, Pedro, fulano me indicou você, eu também quero fazer a consultoria. Mas era de como gerar mais milhas? Era meio consultoria de viagens. Entendi. A pessoa queria aprender a gerar milha e queria viajar barato. Entendi. No final das contas, ninguém quer gerar milha, ninguém tá nem aí pras milhas. Eu não tô nem aí pras milhas também. Eu tô querendo saber como que eu realizo meu sonho de viagem mais barato. Sem abrir mão dos critérios que pra mim são fundamentais. Uhum. As milhas são um meio. Job to be done, né? Assim, é isso. Eu quero viajar barato. Como? E eu já tinha falado isso. Como assim? Resolve Como pra mim. tanto faz. Sabe? Como se eu tiver um botão pra apertar ali, ninguém tem prazer de, entra aqui, cadastra ali. Ninguém quer isso. Então, inclusive, você tem que facilitar isso. Tem que tornar isso um processo que demande menos tomada de decisão possível, né? Pronto. Fiz 2 vendas em menos de 24 horas. Pensei, estou rico. Se todo dia for assim, daqui a pouco eu aumento um pouquinho o preço, fiz as contas ali, tô rico. Daqui 1 mês eu saio do meu trabalho. E assim, mas aí cheguei em casa, gravei um story assim, estão abertas as primeiras vagas, eu já postava um story ou outro aparecendo, estão abertas as primeiras vagas para mentoria do gerador. Pô, eu não sabia da consultoria e fui na mentoria. Mínima ideia do que eu estava fazendo. Vendi 9. Gente. Você tinha quantos seguidores nessa época? Menos de 3.000. É engraçado, né? Porque o pessoal acha que tem que ser gigante na internet pra fazer negócio. Pô, é tão simples. E depois a gente vai chegar nesse ponto aí de... É muito mais simples do que parece. Eu compliquei minha vida. Uhum. Eu fui por um caminho que vocês vão entender que eu fiz tudo errado. Vendi 9. Eu falei assim, rapaz, esse negócio é bom demais. Na minha cabeça eu tô com 3.000 seguidores hoje, mas quando eu tiver com 30 e com 100... É só multiplicar tudo linear, que nunca vai ter problema nenhum, e vai ser lindo. Eu vou dar conta da demanda sozinho, não vou precisar de gente. Aí, o meu trabalho começou a ficar extremamente burocrático, foi só piorando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar com que me dá mais
empolgação e que faz sentido para mim. Graças à minha ignorância, eu comecei. Porque se eu soubesse o tanto de coisa que eu ia enfrentar, talvez eu tinha desistido antes. Tinha ficado lá no CLT. Mas o que eu falo? Boroca. O que eu falo, assim, a ignorância é uma dádiva até certo ponto. Porque se eu também tivesse acesso a mais informações, obviamente eu teria Se preparado me melhor. preparado melhor para poder enfrentar esses desafios. Mas eu simplesmente ignorei qualquer dificuldade. De ignorância, não foi de ser uma pessoa que vai enfrentar tudo com sabedoria, não. Não, eu realmente achei que era postar e colocar link, clica aqui Converter. e faz um Pix. E foi assim durante um tempo, de verdade. Isso foi em setembro de 2020. Outubro foi um mês melhor, novembro foi melhor ainda, dezembro foi melhor ainda, janeiro foi, o melhor de todos. Eu, acho que vendi 40 ou 50 consultorias no mês. Eu falei, tá lindo. Aí chegou fevereiro, a hora de começar a profissionalizar. Só que eu cometi um erro que na época era um erro. Na época não parecia um erro, mas hoje, avaliando todo o processo, eu foquei em um produto. Eu não fiz a empresa centrada no cliente, por exemplo, na dor do cliente, no desejo do cliente. Na minha cabeça, só existia uma maneira de entregar a minha informação, que era com curso gravado. Durante a pandemia, muitas pessoas tinham tempo de sobra. Uhum. E era um assunto novo que gerava curiosidade. E durante muito tempo, eu coloquei energia nisso. Só que vieram pessoas, vieram mais custos, virei uma empresa formal, começou a ter imposto, um tanto de coisa, taxa de plataforma. A minha margem foi reduzindo. Sim. Precisei começar a colocar a verba de tráfego para alcançar mais pessoas. E as redes sociais, assim, né? Quanto maior você vai ficando, menos o seu alcance tende a diminuir em percentual e você ter que investir uma grana para poder alcançar toda a sua base. Isso fez com que a minha margem fosse reduzindo. E nisso foi um ano de dificuldade, um segundo ano de dificuldade, até um terceiro ano de que quase que eu bati Quase quebrou. Eu Qual considero... foi o momento mais difícil aí nessa jornada? Assim? Tem algum momento que te marcou, assim, alguma coisa que você falou assim, putz... Alguns. Mas eu te falo que exatamente um ano atrás eu tive que pegar empréstimo no banco. Porque o negócio... Eu não fui percebendo que o negócio estava só caindo. E eu estava na expectativa, porque na época eu trabalhava só com lançamento. E o lançamento tradicional da internet, de 3 aulas a cada 3 meses, gerando antecipação, gerando desejo. Só que assim, é roleta russa. Eu brinco que, sabe aquela escalada de montanha sem corda? Aquilo ali beira o perfeccionismo. Porque se você escorregar um dedinho, abraço. O lançamento é mais ou menos isso. Se você errar uma etapa, você compromete consideravelmente o seu resultado. E eu lançava a cada 3 meses. Eu tive 2 ruins. Eu tive 9 meses comprometidos. Um bom. 3 meses depois, um ruim. Isso assim, você já era grande nas redes sociais. Já tinha 70 mil, 80 mil seguidores. E assim, porque esse pessoal olha também, acha que é tudo mil maravilhas, né? Pô, gigante, 80 mil seguidores. Eu gosto bem de jogar a real, assim. Na época em que eu achei que ia deslanchar e eu coloquei todas as minhas fichas, eu me lasquei bonito. Bonito. Eu fiquei 9 meses praticamente sem faturar. Faturando... alguns meses 4 mil reais, outros 12 mil reais, faturamento. Não cobre nada. Nada. Não. Só que eu não fui percebendo. E na hora que eu assustei, já não tinha... O último lançamento que deu ruim era para bancar... O anterior que tinha dado ruim também. O anterior que tinha dado ruim também. Então chegou um ponto de eu realmente ter que pedir empréstimo no banco. Essa história pouquíssimas pessoas sabem. Eu cheguei ao ponto de não saber o que fazer. Sabe quando a cabeça... Quase como se fosse um burnout, assim. Cheguei ao ponto de não saber tomar decisão nenhuma. Não saber nem para que lado eu dou um passo. Eu não sabia se eu devia desistir. Começou a bater aquele... Eu te avisei. Eu falei assim, pô... tudo de ruim
começou a vir na cabeça. Sem perspectiva, sem dinheiro, eu tive uns problemas pontuais com aluno, mas pontual, bem pontual, assim. Só que vieram tudo no mesmo mês. E foi um mês que eu faturei R$4.000. Foi o mesmo mês que eu peguei um empréstimo no banco de R$300.000. Faturamento 4, empréstimo 300. A conta não fechava. Só que não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Só que graças a Deus que isso aconteceu. Porque eu acho que se eu não tivesse... A gente nunca sabe, né? Mas se eu não tivesse tomado esse tombo grande, eu não teria reavaliado toda a trajetória. E revisto a estratégia do produto. Total. Eu parei de ser centrado no produto. E comecei a ser centrado. Dá exemplo, então, da gente, assim, como é que foi essa virada, assim? A pergunta pro público, que eu acho que o público quer fazer agora também, né? Mas hoje você tá bem sucedido, você tá numa direção melhor, ou você ainda tá juntando os cacos? E se você conseguiu fazer essa virada, porque eu acho que é o grande segredo, porque vários empreendedores estão nessa situação ouvindo a gente, né? Como é que foi essa virada, assim? Quais são as lições pro empreendedor, assim, cara, você precisa fazer isso pra ontem, passo a passo. Isso é legal, porque, assim, não existe exatamente uma receita de bolo. Respondendo a sua pergunta, hoje a empresa vai muito bem. Vai muito bem, assim... Tem seus desafios, óbvio, né? Tem os desafios, mas todo mês ele tende a ser melhor do que o mês anterior. Em termos de resultado, né? Não só faturamento. Em resultado tanto de margem de lucro quanto de faturamento. Então, eu saí de um... E rápido, né? Você falou um ano atrás? Eu saí de uma equipe de 2 pessoas para 17 pessoas. Então, hoje tem 17 pessoas comigo. Eu saí de um treinamento único para quem quer viajar para... tem mais, assim, então umas 5 soluções para quem quer viajar, 2 soluções para quem quer empreender, a agência de viagens e um serviço de gestão de milhas que é para poder ajudar quem não quer aprender. Então, o que me ajudou e que eu acho que essa dica eu dou sempre para os alunos também, para quem realmente quer empreender em relação a isso. Começa a ouvir o cliente. Porque às vezes a gente tem aquela cabeça de que, não, eu sei tecnicamente, então eu vou ensinar o que você precisa. E não eu vou responder a perguntas que você tem, né? Então, um ponto inicial que me fez mudar a chave, assim, são alguns passos. Nunca é um turning point. A gente está tentando construir um método aqui para reverter. Primeira coisa, eu reavaliei o que eu estava fazendo e o que meu público queria para ver se dava o PMF ali, né? Para ver se realmente o que eu estava entregando era o que o mercado precisava. E eu comecei a ver que não. Baseado nas perguntas e desejos e dores que eu estava vendo do meu público, eu estava entregando muito mais do que eles precisavam, deixando a solução muito complexa. Isso, eu queria viajar barato e para isso eu tinha que fazer um curso de 2.000 horas. Então eu não estava sendo objetivo. E eu não estava... Lembra o que a gente falou no início? Eu não estava fazendo com que a parte chata fosse simples. Que é o que precisa ser feito, eu tornava isso complexo. Porque eu queria explicar o que eu sabia. Era basicamente como... Tudo que estava na cabeça eu quero que você aprenda. E eu não estava nem aí para o que você queria aprender diretamente. Então o primeiro ponto foi isso. Vamos rever. Depois eu comecei a frequentar eventos do meu mercado e fora do meu mercado. Evento de marketing. Para conseguir ver assim, o que o povo tá fazendo. Pegar referência externa. Porque a gente fica muitas vezes no nosso mundinho e às vezes, se a gente aplicar alguma coisa que outra pessoa de outro nicho, ou até mesmo pessoas que estão um pouquinho acima da gente em relação à jornada, estão aplicando, a gente pega uma pecinha do quebra-cabeça que falta e coloca no negócio. Posso fazer uma pausazinha? Claro. Isso é super na escola de gestão, analogia de modelo de negócio. Né, Isa? Explica pra turma aí o que é isso, assim, que o Pedro tava fazendo lá na prática aqui. Que não, e a gente traz também a visão da inovação, né? Não necessariamente você vai inventar uma coisa nova para resolver o seu problema e para você conseguir aplicar no seu negócio. Você pode olhar em outro setor, em outra temática, às vezes fora do seu contexto, e trazer aquilo como aquela pecinha que faltava. Então, você pode aprender com quem já está mais maduro, com quem já passou, né, esses mesmos desafios que você vem passando, e trazer essa inovação para dentro do seu negócio. Você pode copiar numa boa, gente. Assim, eu tinha um amigo que falava assim, copiar de gente inteligente e tal não é cópia, é benchmark, entendeu?
Então, tá tudo liberado. E eu perguntei isso porque, assim, um exemplo clássico que eu tenho de analogia de modelo de negócio na cabeça. Tem várias empresas que estão fazendo projetos de uberização, né? O pessoal, não, tô fazendo um projeto que é a uberização de uma tarefa tal, que nada mais é do que pegar uma tarefa, por exemplo, e abrir ela para uma rede de parceiros ali para executar aquele serviço para você e ter uma base ali para avaliar a experiência do cliente com aquele parceiro, etc, escolher o melhor parceiro. Então é isso, assim, é meio que você pescar um pouquinho em negócios que deram certo e trazer aquela boa prática para o seu negócio, né? E olha só, você falou um ponto e me lembrou. Eu fui num evento presencial em março do ano passado, que já era assim, o barco já tava, o Titanic já tava metade dentro do mar e metade afundando. E eu lembro que tinha um desafio lá que era, eles iam avaliar o perfil de alguém no palco, com a pessoa no palco, com a resposta mais criativa de uma pergunta. Jesus amado. E eu sou uma pessoa tímida. Não parece, mas eu sou. Sou reservado, fico na minha, não sou de... Eu sou mais de poucos amigos e grandes amigos. Eu falei assim, quer saber? Tô ferrado mesmo. Fiz uma piada engraçada falando assim, se eu tiver o resultado X, eu tatuo o nome da empresa na banda direita. Brincadeira. Isso é brincadeira assim, falei assim, vou tentar ser criativo pra ver se eu consigo. Você tatuou? Não. Ainda não. Aí eles me chamaram no palco e eles fizeram a análise dos meus conteúdos para 200 pessoas. E eu assim, né? Subi assim... subi no palco e ele foi analisando item a item só. E era um público de marketing digital. Tudo marketing digital. E eu sabia tecnicamente sobre o meu produto, mas não sabia sobre marketing, sobre venda, sobre pós-venda, sobre produto, sobre entrega, nada. Na hora, eu lembro que no palco foi falando assim, acho que tinha um conteúdo lá que era, eu fiz uma postagem e o único comentário que teve e pra que isso? Olha só que conteúdo horrível. Eu postei um negócio que eu queria divulgar, mas que não tem valor pra ninguém. E essa análise, assim, foi assim... Isso aqui é pra quê? Realmente, aí começou assim... Por que você postou isso? Porque... Você não tem nem justificativa, né? Não, porque eu achei que isso aí poderia ajudar outras pessoas. Mas qual o propósito de valor que tem nisso aqui? Você tá resolvendo qual dor? Qual desejo? Isso aqui é valor útil pra quem? E nesse dia no palco, em evento presencial... Engraçado, porque... A gente acha que hoje a internet está tudo acessível online, etc. Às vezes, num presencial, você tem uma imersão. Realmente, você está ali de 100% presente, diferente do online, que você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? E desde que eu voltei, eu comecei a produzir conteúdo de uma forma diferente. Inclusive, tem um conteúdo meu que me deu 70 mil seguidores. Olha. Sério? Sério. Porque você se conectou com a necessidade do seu cliente, mas fala qual que é pra gente copiar. É um conteúdo que eu falo sobre 5 passos. Aquele mapa mental lá. Não, ele é um segundo que me dá muito resultado também, né? Eu falo porque eu acompanho, né? Eu tô tentando aprender alguma coisa também aqui pra... Você tem que entender a dor do seu público. Acho que o ponto principal que mudou meu jogo o que seu público tem como dor e desejo? O que é? Que problema que você resolve? Então dá na prática. Na prática hoje, gerador, viagem e treinamento. Qual é a dor, desejo do seu público e como é que você resolve? São 3 linhas. Eu tenho a linha de quem quer aprender para viajar. Eu tenho a linha de quem quer aprender para empreender. Eu tenho quem não quer aprender, mas quer ter o resultado de quem aprendeu. E tem a agência de viagem que é a parte, porque o desejo a pessoa quer ter acesso à viagem. Então, pensando em produtos de informação... As pessoas querem viajar mais barato. A principal dor é essa. Quero viajar mais barato. Qual a solução que você dá para quem quer viajar mais barato? Esse conteúdo 5 passos para você viajar mais barato com milhas. Quais são os passos? Passo 1, se cadastrar em programa de fidelidade. Então, o cadastro é gratuito. Então, você está falando ali da empresa aérea. Tudo azul, Smiles, Latam, etc. Latam a fidelização é, inclusive, uma estratégia das empresas terem um LTV muito, muito maior com cada cliente, né? Fidelizar aquele cliente para não ter um custo de aquisição igual a maioria tem quando se trata de um público frio quem está na escala. Então, companhias aéreas têm programa de fidelização e hoje
Existem vários programas independentes, como Livelo, Esfera, e programas atrelados a banco. Né? Então, a primeira coisa é cadastrar. Vai cadastrando no programa da Azul, no programa da Latam, no programa da Gol e nos internacionais. E em programas como a Livelo. A Livelo hoje é o maior programa de fidelidade do Brasil. Até a última vez que eu vi, tinha mais de 40 mil clientes cadastrados. Essa pontuação de Livelo ou dos bancos que o seu cartão de crédito te dá, você pode transferir com bônus para a companhia aérea. Então, 1.000 pontos viram 2.000 milhas em épocas específicas. Então, a segunda dica é essa. Né? A terceira dica, use um cartão de crédito que faz com que você acumule mais pontos. Muitas pessoas acabam usando cartão de cashback, esses mais simplesinhos porque não tem anuidade, mas a anuidade é um investimento. E muitas vezes você consegue isentar a anuidade pedindo no chat com 2 minutos. Né? A quarta, a gente foi acostumado, pelo menos a gente que morava no interior, eu vinha uma vez a cada 2 meses em Belo Horizonte no shopping fazer compra. Aí ia fazer compra, comprava camisa, comprava tênis, comprava bia no McDonald's, comer essas coisas. Só que, principalmente durante a pandemia, esse mercado online cresceu demais. E a concorrência cresceu demais também. Como que uma empresa vai diferenciar da outra? Desconto? Ninguém quer dar desconto. Desconto é perda de lucro na fonte. Ninguém quer desconto. Cashback é fácil para o cliente. O cliente tem um cashback ali, ele é quase como um desconto evoluído. Algumas pessoas esquecem, outras pessoas deixam perder, mas outras pessoas que precisam usar vão usando. E isso tem uma complexidade menor para construir, mas para a empresa acaba sendo menos interessante. Ponto e milha é uma incógnita para muita gente. Quanto que vale 10.000 pontos? Depende. Pode valer uma xícarazinha ou pode valer uma passagem aérea para Fernando de Noronha. Então, as milhas, elas têm esse diferencial que oscila e nem todo mundo sabe quanto vale e acaba tendo a oportunidade de trocar por coisa que você não precisa. Agora, quando a gente faz as nossas compras online dentro de Livelo, Esfera e outros programas de fidelidade, a gente entra num site da Livelo, por exemplo, e vai ter um shopping online ali dentro. É como se você entrasse num BH Shopping online. Então vai ter Centauro, vai ter Carrefour, Casas Bahia, Ponto, Netshoes, tudo que você imaginar. São 200 lojas. Na hora que você clica no botão, você vai direto para o site da loja. Só que nessa compra você consegue ganhar 5 pontos para cada real gasto, 10 pontos para cada real gasto, 20 pontos para cada real gasto. Aí você imagina, você vai comprar um telefone celular de R$5.000. Em algumas oportunidades, te dá 8, 10 pontos para cada real gasto. Peraí, gastei R$5.000, ganhei 50.000 pontos, e esses 50.000 pontos eu posso dobrar. Lembra da dica 2? Sim. 100.000 milhas. 100.000 milhas eu viajo 4 vezes por ano. E a quinta dica é me acompanhar nas redes sociais, porque é lá que eu explico como que a gente usa isso aí. Como é que é o arroba aí? Fala pra galera aí. Hoje é @PedroGerador, Pedro.gerador. Então lá eu explico como gerar milhas, como viajar com ou sem milhas e também como empreender com viagens. Afinal, nem todo mundo quer aprender, mas todo mundo quer o desfrute do aprendizado. E essa história de empreender aí, o que você... assim... Olha, o que eu fui percebendo? Quando eu fui entendendo, lembra? Tudo começou em ouvir o público, ouvir meu público-alvo. Eu fui vendo que existe um próximo passo depois que você aprende a viajar. Quantas vezes você viaja de lazer por ano? Umas 3. E você, Isa? Depende. Agora que eu construí menos. O normal... 3, 4. O normal é de 2 a 4. Eu já fiz algumas pesquisas com o meu público. As pessoas viajam lazer de 2 a 4 vezes por ano. Você tem um conhecimento que você vai usar de 2 a 4 vezes por ano. E o resto do ano? É isso. Esse conhecimento é seu. Entra no seu Instagram agora, você vai, nos primeiros 10, 20 stories, vai ter 5 pessoas viajando. Porque viajar é moeda social. O que é moeda social? Alguma coisa que você divulga e que faz bem para a sua imagem ali. Todo mundo quer divulgar quando está viajando, ou quase todo mundo. Algumas pessoas são mais low profile. Mas a viagem é uma moeda social. Dificilmente alguém que viaja não vai postar uma foto da praia, de um pôr do sol, num lugar diferente. Eu faço um desafio para quem está assistindo a gente, assim,
Abre o Instagram e veja se nas 20 primeiras pessoas ali, as bolotinhas do story, não tem 5 pessoas viajando. Esse mesmo conhecimento que você usa para viajar de 2 a 4 vezes, você pode usar todos os dias para ajudar outras pessoas a viajar. O que é desconto para você é lucro quando você ajuda outra pessoa a viajar. Então, o mesmo conhecimento me faz ter 30, 40, 50% de desconto e me faz ter 30, 40, 50% de lucro quando eu ajudo outra pessoa a viajar. Então, na hora que eu virei a chave e percebi que é o próximo passo. Eu já tinha 2.000, 2.500 alunos e esses alunos estavam querendo o próximo passo. Eu disse, eu faço isso. Hoje eu tenho agência, sou infoprodutor, faço gestão de milha de quem não quer aprender. Por que eu não ensino isso? Você ensina isso para quem quer fazer disso também um negócio, vai virar seu concorrente. Virar meu concorrente ou virar parceiro. Aí a gente está falando de outras coisas, M&A no futuro, por que não? No futuro eu posso cada vez mais desvincular a minha imagem e começar a comprar empresa de quem tem a mesma metodologia que eu. Eu vou formando uma base de possíveis parceiros. Pode ser uma enorme holding de várias agências de viagens, cada uma centrada num público específico. Um vai atender atleta, outro vai atender empresário. É oportunidade. E tudo em cima de um método que eu confio, porque é o que eu executo. Então, no final das contas, você tocou num ponto interessante. Muitas pessoas têm medo de divulgar informação para formar concorrente. E perder o controle, né? Aquele da administração bem tradicional zona. Se eu tenho conhecimento, eu tenho controle. Só que isso talvez funcionava 50 anos atrás, onde a informação demorava a chegar. Hoje não, dá um Google, você aprende o que você quiser. Uma pessoa que sabe fazer as perguntas, ela chega no final de semana, ela aprende o que ela quiser. Não é muito mais fácil ela aprender com você e ela ficar ligada a você, no sentido nem que seja emocional ali, essa pessoa me ajudou. Sim. A gente tá indo fazer um evento presencial agora em Belo Horizonte, tá vindo 25, 30 alunos do Brasil inteiro para participar do nosso evento. Será que essas pessoas não têm uma ligação muito grande com o nosso método, com o que a gente fala? E no futuro não pode ser parceiros comerciais em que a gente ajudou a formar e que a gente pode entrar com um investimento, a gente pode entrar com uma espécie de conselho para fazer aquele negócio caminhar um pouquinho mais rápido. Então, eu acabei fazendo os próximos passos. Então, hoje a gente tem uma esteira de produto mais clara. Eu tenho um produto para ajudar com 1 hora, 2 horas ali, quem quer aprender a viajar dentro do Brasil. Aquelas viagenzinhas mais comuns para Nordeste, quem tem família, uma viagem curta de 2, 3 vezes por ano. Por que eu fiz esse produto? Porque eu vi a audiência. Porque eu sei que minha audiência viaja de 2 a 4 vezes por ano. Na hora de fazer o anúncio, eu falo assim, você que quer viajar ou viaja de 2 a 4 vezes por ano, tô falando com um tanto de gente. Você se conecta com a dor, com a necessidade dele. Antes eu tinha um curso com 600 aulas, ninguém assiste isso. Ninguém assiste. Na hora que eu fui ver as métricas, ninguém concluiu o curso. Se ninguém concluiu o curso, ninguém vai dar o próximo passo. E o sucesso do cliente fica extremamente comprometido. Sim. Comecei a criar soluções simples. Ouvindo a audiência, fiz o primeiro. Depois eu tenho um público que quer ou já está aqui nesse produto de viagem no Brasil, que é o próximo passo, que seria uma ascensão. Aquelas pessoas que já têm que viajar para fora, seja para ver família, ou que já tem a rotina de viajar para a Europa. Pronto, eu tenho um produto para isso. Essa pessoa aprende tudo sobre viagem. Nela eu planto aquela sementinha. Legal. 2 a 4 vezes por ano. E agora vamos fazer dinheiro com isso? Não precisa largar seu emprego, não. Você tem aí 4 horas, 6 horas por semana. É o suficiente para você conseguir vender passagem para outras pessoas. E essa demanda está na sua família, nos seus colegas de trabalho, nos seus amigos. De novo, veja os stories. São pessoas que você conhece, que você segue, que te seguem. Basta você ter uma comunicação direcionada para o desejo daquela pessoa. Aí eu planto a sementinha. Essa pessoa vai aprender a fazer dinheiro com isso. Então, basicamente, a gente ensina concepção de produto e serviço, entender dor para fazer seu produto e serviço, depois marketing, venda e pós-venda para poder captar cliente, converter cliente e encantar cliente. Depois eu tenho a última solução, que é a mentoria, que é um acompanhamento. São pessoas próximas a mim, que eu trato de uma maneira mais próxima. Então, dessa forma, o lado de educação é esse. Mas tem aquela pessoa que não quer
Isso é muita gente. Gasto muito dinheiro, de 15 a 20 mil reais por mês. Sei que eu tô perdendo oportunidade, mas de forma alguma eu vou fazer um curso online. Não tenho tempo, não tenho paciência. Ou não quero fazer essa gestão, né? Não quero ter trabalho. Não quero ter trabalho. Faz pra mim. Então eu sou... Não existe um gestor de investimento que pega e cuida de tudo pra pessoa? Uhum. Você é o assessor de viagens. Eu sou um concierge de viagens e um gestor de milha. A pessoa quer viajar, eu faço o acúmulo de milhas dela ser o máximo possível e a passagem mais barata possível. E hospedagem e outras coisas também, né? Passagem e outras questões, né? Porque hoje de viagem. Hoje você usa milha pra outras coisas além de passagem? Passagem e hospedagem. Só. E tem a agência de viagem ainda, porque tem um público que só quer viajar 1 ou 2 vezes por ano. Acaba sendo... Mais vantajoso comprar passagem direto na agência. Aí é ecossistema. Ajuda quem quer aprender, quem não quer aprender e quem não tem nem a consciência de que existe um produto. Então, se a gente pega aquela pirâmide de nível de consciência, eu tenho uma linha de produto ou serviço para cada nível de consciência. E através das redes sociais eu vou aumentando o nível de consciência, porque o que eu quero no final das contas é que o meu produto com o maior ticket seja a principal solução de todo mundo, que é onde eu consigo a maior transformação e onde eu consigo ajudar mais pessoas. Não, super legal, você pegou um gancho aqui que eu queria fazer, né? A gente falou, então, de conectar o produto à necessidade do cliente, ou, na verdade, criar os produtos conforme a dor, a necessidade do seu cliente, né? Para realmente você endereçar o problema dele e você depois conseguir até, vamos dizer assim, fidelizá-lo na jornada dele, né? Mas as mídias sociais hoje são o seu grande caminho de acessar esse público. Como é que hoje você tem trabalhado o marketing digital, as mídias sociais, para efetivamente acessar, né? Vamos dizer assim, lá no topo do seu funil, trazer mais pessoas e também gerar conversão? O que eu falo muito para quem é da minha mentoria, do meu produto de empreendedorismo é: o seu dinheiro, a fruta mais baixa, tá em quem você conhece. Vai demandar muito menos energia e tempo e sua conversão vai ser muito maior. Uhum. Porque a pessoa já te conhece. Ela já tem segurança e confiança em você. Ou pelo menos deveria ter, né? Essa fruta é mais baixa. Mas a pessoa não fica assim, pô, eu vou chegar lá pro meu pai, vou chegar pra minha mãe e vou falar que eu tô vendendo passagem, ela vai falar assim, que isso cai na realidade? Não tem esse medo, não? Essa pergunta é maravilhosa. Essa pessoa já vai gastar o dinheiro. Esse dinheiro já existe. Ou ela não vai. O que você tá fazendo é, comigo, você vai ter assistência, segurança e muito provavelmente menor preço. Mas eu te garanto o melhor preço. O melhor preço é, se der algum problema, eu resolvo. Você tem o meu telefone e eu vou cuidar da sua viagem como se fosse a minha. Isso é melhor preço. Às vezes ela vai pagar o mesmo tanto que ela pagaria, mas, por exemplo, se ela vai direto na companhia aérea, ela não vai ter esse suporte todo. Não vai, de forma alguma vai. E outra coisa... Eu falo assim, porque às vezes as pessoas têm que entender isso, né, em relação ao que elas estão pagando. Às vezes o valor que você está entregando, ela pode pagar o mesmo preço, falando em valor monetário no final da história, mas você acrescentou valor para ela ali que ela não teria. É isso, assim, eu acho que tem uma agregação de valor aí na sua entrega que leva esse preço para um outro patamar, né? O desconto que você está oferecendo. A gente faz o check-in pela pessoa. A gente pergunta se precisa de alguma coisa antes da viagem, depois. A gente sempre acompanha a viagem da pessoa. Uhum. Então a gente tenta entender um pouquinho o propósito da viagem para ver como é que a gente consegue encantar o cliente, algum detalhe específico ali. Então, pessoas que têm, às vezes, filho, a gente já preocupa com alguns detalhes da viagem da pessoa, seja no avião ou na hospedagem, ou seja idoso, alguma coisa assim. Para conseguir mapear isso, e a gente... O que você busca quando você está em casa, Isa? A principal palavra que vem assim, minha casa é... Tranquilidade. Sossego. Canso, sossego. Segurança, talvez. Sua casa não traz não é seu ponto de segurança. E quando você está fora de casa, você quer o quê? Não passar perrengue, né? Segurança. Agora, como que eu vou te dar segurança? Com a minha experiência e com o meu contato próximo. Mas isso decolar da vida e tal me oferece, não? Oferece não porque já teve algum problema com agências grandes? Nossa. Então você respondeu a pergunta. Você não consegue falar. E com a própria companhia aérea, né? Você não consegue falar. Porque eu não vou entrar no mérito da empresa A, B, C, mas é muita gente. Perde qualidade
do tamanho que eles estão. Poderia ser melhor? Não poderia? Aí vai de gestão de cada empresa. Experimenta ter um problema com uma agência dessa. Quem olha só preço, acredita que tudo vai dar certo. O trabalho que a gente faz é garantimos a segurança nos seus momentos fora de casa, pelo melhor preço. Não, esse é um ponto bastante interessante, porque quando a gente viu, vamos dizer assim, o crescimento das grandes de milhas, né? Empresas que vendiam passagem aérea ou hospedagem porque elas compravam milhas de outras pessoas, né? Você viu uma desassistência total. Total. Na pandemia, terrível, assim, você precisava, o seu voo foi cancelado, ou você precisava fazer um reagendamento, mande um e-mail que talvez a gente entre em contato com você. Então, acho que tá super claro, assim. Mas o outro ponto, e aí acho que é uma pergunta, assim, importante, como é que vocês conseguiram, talvez nesse momento onde a gente teve, né, alguns desafios ali da 123 Milhas, da Urbi, que são empresas que se posicionaram ou no mercado de milhas ou no mercado de low cost, né, para você, empresas que falam, te dou aquela viagem dos seus sonhos num valor super acessível e que começaram a não entregar. Como é que vocês conseguem nesse ambiente, talvez que até o consumidor ele tá mais ressabiado, né? Como é que foi esse reposicionamento ou como é que vocês descolam dessas grandes? Milha deixou de ser um negócio muito glamuroso há um tempo. E o que aconteceu com 123 Milhas realmente colocou um nível de preocupação em muitas pessoas que não tinham consciência do que é o trabalho. Pô, milha é problema. Milha é 123 Milhas, 123 Milhas é problema. Muitas pessoas têm isso na cabeça. Eu tô lá com o meu nome, esperando alguma viagem. Só que o que aconteceu? O que a gente tem que entender é, se uma padaria quebra, o problema não é do pão. Não é do pão. É a má gestão ou algum outro problema. Vamos parar de comer pão? Porque a padaria da esquina quebrou? Não. O que aconteceu, assim, são várias coisas que aconteceram com 123 Milhas. Um ponto principal é, você não consegue comprar uma passagem aérea para mais do que um ano a partir da data atual. O que aconteceu com a Urbi em 2020? Pacotes para 2023, 24, 25, R$2.000 Japão, 7 dias com passagem. Primeiro, isso é especulação. Você não sabe como o mercado vai estar, né? É um tanto de aposta baseado em histórico e buscando um fluxo de caixa. Como é que eu vejo isso? É minha opinião pessoal. Empresas de turismo passaram um aperto muito grande. E eu me solidarizo com isso, porque realmente o turismo ele tem uma margem muito apertada. E se você perde aquele faturamento ali durante muitos meses, compromete não só a empresa, como a vida de muitas pessoas que estão ligadas àquela empresa. Só que eles começaram a fazer um negócio extremamente arriscado. Que é o quê? Eu vou te vender uma passagem que não existe. E lá no futuro, eu dou um jeito. Então eu recebo agora de você, respiro por aparelho aqui, e lá no futuro a gente vê. Tem água demais para rolar debaixo dessa ponte. Então, no meu ver, foi isso que aconteceu. E quando que veio o problema? A hora de sacar. Todo mundo queria sacar a viagem. Na mesma época. E na hora de fazer o desembolso disso, as passagens tinham disparado. Então, se todo mundo sacar hoje o dinheiro de investimento, consegue? Não consegue. Até porque os bancos são obrigados a ter aquela quantia reservada, etc. Mas viagem não. É assim, beleza, 2023 chegou, e aí? Eu quero minha viagem, a Isa quer, o Júlio quer. Cadê? A viagem que eu paguei 2, se eu fosse comprar agora, tá 8. Por mais que as agências de viagem têm como reservar avião, tem um tanto de maneiras de mitigar esse risco para não ficar à mercê de preço momentâneo. Só que começou várias pessoas buscando a mesma coisa. A pandemia se estendeu por um tempo muito superior ao que todo mundo imaginava. Então isso aí foi só complicando. Então a pergunta da Isa é muito boa, porque, eu repito, se uma padaria fecha, o problema não é do pão. E se uma agência quebra, o problema não é das milhas ou da passagem aérea. Não, é gestão.
E eu não vou entrar muito na gestão porque, enfim, tem recuperação judicial para isso, é cada um no seu quadrado. Mas o que eu falo com segurança é, quando você pega gente séria, com experiência, para poder fazer o que ela se predispôs a fazer, você está mitigando o risco, né? E a grande vantagem, e voltando a um ponto interessante, você me perguntou, como que eu uso a rede social a meu favor para isso? Primeiro, fruta baixa. Vai em cima das pessoas que você conhece e que te conhecem e fale do que você está fazendo. Muitas vezes é posicionamento. Muitas vezes é posicionamento. Eu sou uma agência de viagem. Por que eu tenho que emitir passagem para você de graça? Você é o meu trabalho, né? É meu trabalho. Você é dentista. Beleza, faz um geralzão aqui, coloca uns dentes de porcelana e tudo certo. É o meu trabalho. Então, você tem que se posicionar como é o meu trabalho. Uhum. Né? Isso, para algumas pessoas, é um desafio porque tem uma certa intimidade que tudo pode. Né? O que eu falo muito com meus alunos é se posicione como empresa, como empresário, com quem tem uma solução e vai ajudar outra pessoa. E vai receber por isso, né? Eu estou te fazendo uma oferta de ajuda. E é meu produto ou serviço. Eu consigo te ajudar muito bem. A escolha é sua. E a rede social, qual que é a vantagem da rede social? A gente tem um alcance muito grande. A gente, que eu falo, é qualquer pessoa que utiliza a rede social de uma forma levada a sério. Por quê? Se você faz conteúdo, qual que é a função do conteúdo? Qual que é a função do conteúdo? Por que vocês estão trazendo tanta gente para poder compartilhar conteúdo aqui? Conteúdo aumenta a consciência das pessoas sobre uma dor ou desejo, sobre um problema, sobre uma solução. Uhum. A pessoa muitas vezes sai de um consciente total para consciente de produto e solução, não é? A função do conteúdo é essa. Então, se eu estou produzindo conteúdo todos os dias, eu acerto, erro, ajusto, mudo o formato aqui. No final, eu estou cada vez mais ouvindo o meu público e entregando valor para o meu público. E a forma como o meu público retorna se o meu conteúdo é de valor ou não é através das interações. Se eu estou vendo que um conteúdo que eu estou postando não está dando nada de interação, eu vou parar esse conteúdo. Se eu estou vendo que esse conteúdo aqui está tendo muita interação, eu vou mudar os formatos desse conteúdo. Ao invés de um Reels, eu faço um carrossel. Ao invés de um carrossel, eu faço um story. Ao invés de um story, eu faço uma live. Esse conteúdo, pelo visto, é o que o povo quer saber. Então, uma dica que eu dou para quem está empreendendo usando rede social. Para de querer falar sobre assunto diferente. Provavelmente, o seu cliente ideal tem 5 dores ou desejos no máximo. No máximo. Tudo bem, se quiser escrever 15, você vai só encher linguiça ali de falar diferente sobre dor que você já falou. Pega 5 dores. Explore essas 5 dores de formas diferentes, com objetivos emocionais diferentes. Né? Falando às vezes sobre reforçando sua autoridade, falando sobre reciprocidade, se colocando no lugar da pessoa ali para poder passar algum valor útil. Então tem um passo a passo para isso. E muda o formato. Fiz um conteúdo estático, por exemplo. Deu bom? E se eu fizesse um Reels contando uma historinha? As pessoas conectam com a história. Deu certo essa historinha? E se eu contar nos stories? E se eu fizer uma live sobre isso? E fazer vários cortes, assim como, né, a gente está aqui. Se eu fizer vários cortes aqui, será que eu não tenho vários conteúdos sobre o mesmo tema? E às vezes o formato é isso, assim. Você tem cada pessoa querendo consumir o conteúdo em um formato. Tem gente que quer ler, tem gente que quer ouvir o programa inteiro, tem gente que quer ouvir um vídeo curto, porque é isso, a pessoa vai encaixar. E às vezes você fala, é o mesmo conteúdo, mas ele está sendo entregue de formas diferentes. E você tem pessoas que gostam de consumir um mesmo conteúdo com um formato completamente diferente. Né? É exatamente isso. O conteúdo, ele domina, ele comanda muito a jornada do seu cliente dentro da sua solução. É o que você falou, se eu estou no trabalho, ou se eu estou fazendo alguma coisa aqui e estou vendo no mudo, você coloca um vídeo, você me lasca. Sim. Vou passar aquele vídeo, nunca mais eu vejo ele. Só que você pode postar o mesmo conteúdo em um story que eu vou ver, escrito. Varia conteúdo sobre a mesma dor. E na hora que um conteúdo deu certo, replica ele ao máximo e posta semana que vem. Não posta amanhã, talvez, mas posta daqui a 4 dias, 5 dias. Seu público tem no máximo 5 dores. Não precisa inventar moda. E o que eu acho que é interessante nisso que você está falando também é porque às vezes, né, o conteúdo que você colocou, ele não chega em toda a sua base. Não. Então, se você repetir ele várias vezes, não é que ele vai ficar repetitivo. Porque eu acho que assim, eu tenho isso às vezes, assim, a gente fica assim, o conteúdo tá repetitivo, eu postei o conteúdo em formatos diferentes várias vezes, né? Mas
cada vez que você postou, você atingiu um pedaço de uma base diferente da outra. Então ele foi repetitivo, entre aspas, pra você, mas ele chegou a pessoas diferentes, né? Aí você imagina, o que a pizzaria faz? Tá lascado, então. Uma pizzaria vai Só ter vende pizza? agora eu vou ter que... Todo dia tem que ser uma pizza de sabor nova? Não, se eu hoje ver uma pizza, provavelmente não vou pedir. Toda semana tentando manter ali uma rotina, no mínimo, ok, né? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Agora, posta o mesmo conteúdo no sábado à noite. São 2 pontos interessantes. Primeiro que a rede social não vai entregar para todo mundo. Segundo que a pessoa que vê, às vezes não vai dar atenção. Porque não tá no momento dela daquilo. Às vezes ela tá procurando ali a pizza. Aí aparece você falando sobre, não quero saber isso agora não. Posta amanhã. Para de inventar roda. Para de trazer conteúdo novo. É porque você fica naquela pressão de tentar conteúdo novo e às vezes você tem uma base de conteúdo. A minha opinião é para alimentar ego. Você tá querendo postar o que você aprendeu para mostrar que você sabe, às vezes, mais que outras pessoas. Você não tá preocupado com o que seu cliente quer. Se você tivesse preocupado, você falava a mesma coisinha sempre. De forma diferente. Já tomei nota aqui. Precisamos variar os formatos da diretoria. Mas agora pensando um pouquinho nessa subida e descida. Comecei um negócio do nada, deu certo no começo, depois acho que não me atentei e perdi o tino porque o meu produto estava desalinhado com a necessidade do negócio. Quase quebrei, voltei e retomei muito mais forte. Conta alguns aprendizados ou pontos assim que você falaria para alguém que está começando a empreender agora. Quais são, talvez, fatores chaves, né, fatores chaves de sucesso ou besteiras que eu fiz e que eu sugiro que você não faça? Besteira número 1 que eu fiz, talvez foi a principal que me levou para situações que eu poderia ter evitado. Entender que fluxo de caixa talvez seja o sangue da sua empresa. Eu deslumbrei, porque no início todo mês foi melhor do que o outro. E eu falei assim, nunca terei um mês ruim. Porque eu tô com pouquíssima audiência, tô fazendo tudo sozinho. Qualquer melhoria que eu fizer aqui, esse negócio bomba. Não vai ser assim. Não conheço negócio nenhum. Depois de conviver com vários empresários e conversar com muita gente, eu não conheço negócio nenhum que é uma rampa linear. Ou exponencial. Não é. E você quer acabar com o empresário, é ansiedade pela necessidade de faturamento. Você só vai tomar decisão ruim. Você não vai conseguir contratar gente boa, você não vai reter gente boa, você não vai conseguir investir em processo e tecnologia. Você só vai fazer escolha com uma faca no pescoço. Faca no pescoço. Então, assim, eu falo com muita gente, assim, faturou, pega o mínimo que você precisa. Se não for seu negócio número 1, larga tudo na empresa. Larga tudo na empresa. É seu mesmo. Você só vai adiar um pouquinho o desfrute. Defina um salário para você, que seja um salário de R$500. Se no início é o que você pode tirar, faça isso. Não abra a mão do caixa, porque é o caixa que vai te dar tranquilidade e vai evitar que você tome decisão ansioso e decisão movida a dinheiro. Porque isso você deve ter ouvido falar algumas vezes, né? Qualquer coisa que você toma decisão pensando em dinheiro como primeiro lugar, tipo necessidade urgente de faturar, a chance de errar é muito grande. Então acho que o principal é esse. Desde o primeiro mês, mantenha a maior parte do seu dinheiro, que seja 51%. A maior parte do seu dinheiro mantenha na empresa. É isso que vai te dar fôlego em momentos ruins. É isso que vai fazer com que você invista no ponto principal, que foi um fator que mudou muito a nossa jornada, foi em pessoa. Hoje eu consigo contratar gente boa. Gente que eu posso tirar de outros lugares, por exemplo. Né? E eu não consigo hoje pensar, desenvolver, inovar trabalhando de 8 às 20, 8 às 22. Não consigo. Você fica fazedor de tarefa. Apertador de botão o tempo todo. Então, a hora que você começa a colocar gente boa para fazer, gente pleno e sênior para fazer função muito melhor que você, porque eu descobri que das 10 coisas que eu me propunha fazer no início, 8 era ruim. Aí eu fui colocando gente boa nos lugares que eu era ruim. Só fui conseguir fazer isso depois que comecei a ter caixa.
Comecei a manter o caixa na empresa. Comecei a fazer com que essas pessoas tivessem meta de faturamento, tivessem ações que elas conduziam para poder gerar receita independente de mim, independente do meu esforço. Porque senão eu não fiz tudo para viajar. E se eu viajar um mês, eu não faturo um mês? Quem vai me ajudar com isso são pessoas. Isso é indispensável. Primeiro é o primeiro progresso, depois ordem, né? Tá com pessoa, vai fazendo, melhorando o processo, entendendo o que é um processo e depois começa a listar. Eu demorei a entender o que era processo. Parece simples para muita gente, mas para mim não era. O que é processo? No meu ver, é como as coisas são feitas. É como você faz o que você faz. Passo a passo. Passo a passo. E o passo a passo, às vezes as pessoas pensam que tem que ser um documento de 17 páginas. Não, Deus às vezes que é me 5 livre. passos. Primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isso é um processo. Escreve tudo que você faz. Contrata alguém e fala assim, repete. Essa pessoa no início talvez vai precisar de uma atenção sua, depois vai fazer melhor que você. Provavelmente se não fizer melhor que você, aí talvez seja a hora de mudar um pouquinho a parceria. Não, mas muito interessante que eu peguei algumas coisas aqui. Eu acho que o primeiro... Falou né? A consultora de processos. Vamos lá, aí a consultora de processos. Entrou na mesa, pulou na mesa agora. Não, mas eu acho que pontos, assim, insights interessantes. Brincando, Anaís. O primeiro ponto, né? Cuide do seu fluxo de caixa e da saúde financeira da sua empresa, né? Não seja prepotente ao ver sua empresa sempre rampando. Eu acho que é isso, assim, né? Seja mineiro, pé no chão. Desconfiado. Desconfiado. Não veja sua empresa rampando em resultado e ache que aquilo vai ser tendência para sempre, né? Esteja preparado para momentos que talvez você tenha soluços e tal. O segundo ponto que você falou é mantenha dinheiro para você conseguir investir dentro da sua empresa. Então não é só o soluço, mas às vezes oportunidades aparecerão e quando você tem esse dinheiro e você não está estrangulado, você toma melhores decisões. Eu acho que aí é só um ponto também assim, na verdade você tem que planejar para ter recursos de investimento, né? Eu acho que esse é o ponto também, assim, você tem que ter grana para investir na sua formação, investir no seu time ou seja, assim, você tem que entender que parte do seu recurso precisa ser reinvestido na empresa, para a empresa sobreviver no longo prazo. É muito isso. Hoje a gente tem ferramentas que poupam 3 pessoas. E são ferramentas caras. Hoje, o Caixa me garantiu contratar tecnologia que faz com que alguns processos que antes tomavam um tempo muito maior com passagens de bastão, para o negócio ser automatizado. Então, a maioria dos meus conteúdos hoje tem uma palavra-chave que joga para uma automação no direct, que a automação conversa com a pessoa ali, já segmentando para eu entender o ICP dela para ver qual produto que eu vou apresentar. ICP, só traduz isso para audiência aqui, fazendo favor. Perfil ideal do cliente, traduzindo pro bom português. E que ferramenta que você usa? Dá essa dica pra galera aqui também, pô. Ferramenta para definir... Qual ferramenta que tá fazendo essa... Eu tô curioso aqui para saber... Essa conexão. É o ManyChat. Então, tem outras no mercado aí, mas pra gente, a gente acostumou a usar ela. A pessoa comenta uma palavra e entra a automação já com botões para a pessoa clicar e dependendo da resposta dela, ela vai para ela recebe uma outra resposta. A gente já segmenta o cliente pelo conteúdo, pelo que ela falou. A ferramenta segmenta, né? A gente define. Não, você a gente seta o que é a jornada. Você configura, né? Basicamente, eu faço um conteúdo de valor. E ao final, eu faço com que a pessoa engaje no meu conteúdo. De preferência com a palavra-chave. A pessoa comentou a palavra-chave, eu já mando um direct para ela na hora. E o direct, ele é interativo. Eu falo assim, me responda uma coisa, qual é o seu nome? A pessoa coloca o nome. Qual é o seu e-mail? Coloca um e-mail. Aí ele vira lead. Legal. Então, na hora que ele vira lead, eu já tenho... Ele já está no meu Active Campaign ali para poder fazer a ação de e-mail. Eu já tenho um WhatsApp para o comercial abordar. Eu já entendo qual é a principal dor dele. Então, aí eu tenho um pessoal que responde um atendimento que fica no meu direct para mim. Que vai entendendo, qual que é essa dor? No produto é tal. Então, vai conduzindo com perguntas até chegar numa oferta de ajuda, que é um produto específico. Esse produto pode ser uma imersão presencial, pode ser uma isca gratuita, pode ser uma masterclass, pode ser um curso, pode ser uma mentoria, vai depender. Mas tudo tá... Eu não posso conteúdo para postar. Tá tudo dentro de uma estratégia, né?
Uma coisa é o conteúdo dos stories, ele tem uma função. Outra coisa é o conteúdo do feed. Aí tem assunto pra muita coisa. Não, muito bom. Seguindo o que você Mas tava falando. aí, vamos lá. Resumo isso da história. Outro ponto, né? Além de ter esse dinheiro para investir, teve um quarto aspecto que você falou, que é o seu negócio, ele tem que existir sem você, um viés de perenidade, capacidade de centralizar atividades, para você pensar num viés mais estratégico, como é que eu cresço, né, como é que eu avanço, e para ele não depender de você, principalmente nessas coisas, talvez de menor agregação de valor, ou que você consiga, né, descentralizar, delegar. Então, acho que são pontos, assim, interessantes que a gente trouxe. Fluxo de caixa e o cuidado com a prepotência, né? De ver o fluxo, o caixa só crescendo. Processo... E o último que... Agora eu não lembro. É uma sequência, na verdade. O fluxo de caixa faz você poder contratar tecnologia e pessoa. E depois que você tá todo mundo igual barata tonta fazendo meio de tudo, você vai entendendo... Não é a ordem ideal, mas... É o mundo... É o mundo como ele é. O mundo como ele é. Aí você vai entendendo o que está funcionando. Então vamos listar o que cada um está fazendo. Agora a gente tem processo. Então, agora a gente tem pessoas, tecnologia e processo. Deixa eu te dar uma cutucada aqui. Dá uma cutucada. Não, uma cutucadinha aqui. É porque você comentou... Aí, por exemplo, né? Você hoje tem uma agência de viagens. E você comentou que... Você tem agências grandes que às vezes não conseguem ter um nível de personalização, um nível de serviço para o cliente ali, que é o famoso, minha viagem deu problema, eu não consigo falar com ninguém. Só que aí você tem... a minha pergunta para você é porque você vai entrar num paradoxo, porque você vai ser grande. E aí quando você for grande do tamanho deles, o que você vai fazer de diferente para que o seu cliente consiga falar com você, entendeu? Porque é isso, assim... É só para não ficar parecendo que assim, hoje eu não sou tão grande como eles, eu consigo fazer isso. Se eu for grande, eu não consigo transpor essa barreira, entendeu? Eu não vou esperar ser grande para preocupar com isso. A gente hoje investe em pós-venda desde já. Então é algo que a gente já está investindo desde já. Não é esperar ser grande para ir perder o controle. Não, é ir fazer um crescimento sustentável, entendendo desafio etapa por etapa da jornada. Então hoje, nos nossos valores, o foco no cliente é o principal. Então, é algo que desde do estágio que a gente está hoje, a gente discute semanalmente formas que a gente pode fazer com que o sucesso do cliente seja algo assim, inegociável. Se eu deixo para preocupar isso depois que eu estou com milhares ou milhões de clientes, aí o desafio é muito maior. Agora, se desde então eu estou implementando tecnologia, automação, experiência do cliente como um todo... Eu estou entendendo, etapa por etapa, que eu tenho que fazer. Mas a pergunta é muito boa mesmo. E eu sou pobre, tá? Eu ganho salário mínimo e minha mulher ganha um salário mínimo. A gente não consegue viajar. Com o salário mínimo de cada membro da família, se a gente, usando a estratégia certa, a gente conseguiria viajar, assim, o que dá para eu fazer sendo pobre e ganhando salário mínimo e minha mulher ganhando salário mínimo? Muito boa. Programa de fidelidade hoje virou programa de pontuação. Porque antes era uma estratégia, fazia parte da jornada do cliente. A recompensa pela fidelidade, né? Hoje virou um programa de pontuação. Você pode comprar ponto. E o ponto é uma recompensa pelo seu gasto. Então você falou assim, ganho um salário mínimo, mas você gasta alguma coisa, não gasta? Você gasta. Vai no supermercado, compra no supermercado, drogaria, tudo isso dá para comprar acumulando ponto. Então é isso, basicamente assim, eu vou continuar fazendo o que eu já faço na minha vida. Sem mexer nada. E aí aquilo que eu compro, eu vou procurar comprar gerando pontos, porque aí gerando pontos em algum momento eu vou conseguir viajar. Exatamente, mantenha sua vida normal. Você gasta seu dinheiro hoje. Direcione esse gasto para onde você vai ganhar ponto. Não tem cartão de crédito, não consigo. Tá, beleza. Você consegue acumular pontos sem cartão de crédito. Nesses programas como Livelo, Esfera e nesses shoppings online que eu comentei, você consegue comprar no Pix, no boleto, e vai ganhar os seus 5 pontos por real, 10 pontos por real. Então vamos dizer que você vai gastar, uma família gasta, sei lá, R$300. Isso, faz uma continha pra gente aí. Vamos dizer, R$300 por mês em compras online. R$300 por mês. Por ano, 3.600. Vamos dizer que essa pessoa vai comprar com 3 pontos. É muito pouco isso. 3 pontos para cada real gasto. Todo mês tem várias lojas com 10 pontos para cada real gasto. Mas eu vou ser conservador. 3 pontos. A gente tem R$3.600 por mês, por ano, sendo gastos em compras online. Eu acumulando 3 pontos para cada real gasto. Isso aí dá 10.800 pontos. Eu consigo dobrar essa pontuação.
eu ficaria com 21.600 milhas. Eu acabei de voltar de Foz do Iguaçu, passagem para 2 pessoas, em voo direto, 15 mil milhas, 14.900 milhas. Ou seja, uma família que gasta R$300 por mês hoje em compras online envolvendo supermercado e etc., consegue fazer uma viagem por ano apenas com seus gastos, sem cartão de crédito. Sem mudar em nada a vida dela. Não mudar em nada. Então, tem para todo perfil de gasto. Tem a pessoa que quer viajar de primeira classe, tem solução também. Essa pessoa acaba tendo acesso a mais opções. Mas uma família que gasta 300, 400, consegue viajar uma vez por ano, fazendo o passo a passo, sem nenhum desafio, sem alterar, sem gastar mais. E sem cartão de crédito. Não, muito bom, muito bom. Espero que as pessoas consigam juntar mais milhas. Eu já tô saindo com várias estratégias. A primeira é ver qual é o produto que eu me encaixo, para vocês gerirem as minhas coisas. Não, mas foi ótimo. Agora vamos passar para um quadro que a gente gosta muito, que é o Bibliotexy. A gente está criando uma biblioteca, né? A diretoria vem muito com essa missão de trazer conteúdo curado, acesso, né? Também a trajetórias como a sua. Eu acho que muito inspiradora e também uma montanha-russa de emoções. Empreender, né? Chama-se empreender, né? E a gente queria conhecer um pouquinho a sua sugestão de leitura. A gente está formando uma biblioteca física que vai ser doada ao final da nossa temporada, mas também para contar para o pessoal por que esse livro, quais insights, o que ele transformou na sua carreira. Quando eu tomei a decisão de pedir demissão do emprego, eu pensava muito em liberdade. Liberdade é muito relativo, né? Liberdade para algumas pessoas é uma coisa, tem liberdade financeira, de tempo, geográfica, tem várias liberdades. E durante muito tempo eu falava assim, não gosto de rotina, eu achava que rotina era não ser livre. E lendo esse livro pela primeira vez, eu estava lendo ele pela segunda vez. Vira ele pra turma aí. Qual que é o nome dele? Vira ele pra turma aí. Hábitos Atômicos. Eu fui entendendo cada vez mais de que hábito, rotina é liberdade. Então, quando você consegue fazer o que precisa fazer, independente do lugar que você esteja, e que seja alguma coisa que está te levando para melhor, 1% melhor todo dia, isso faz com que você seja realmente livre. Não tem nada que te prende. Você não fica preso a vício ou a algo que você está correndo atrás do rabo ali. Então, o Hábitos Atômicos cada vez mais me fez entender que tornar o que é difícil fácil e o que é fácil difícil é a maneira mais fácil da gente conseguir ter melhorias diárias que em pouco tempo trazem grandes resultados. Nossa, interessantíssimo. Teve algum hábito que você criou aí depois do livro que você acha que te ajudou te transformou num empreendedor melhor? Eu fiz um negócio curioso. No primeiro capítulo, no segundo, fala sobre você dar nota para os seus hábitos atuais. Nota negativa para hábito ruim, e eu acho que de -1 a -2, e notas positivas de +1 a +2 para hábitos bons. Eu criei um ranking para mim diário. Eu tenho 5 hábitos positivos e 5 hábitos negativos que totalizam uma nota 10. Então, dentro da minha rotina, eu me mantenho ou busco me manter nota 8 no overall, assim, na nota geral. Então, assim, hábitos bons, por exemplo, leitura. Hábito bom, rotina alimentar mais saudável. O outro hábito bom é tomar água, coisa simples. Né, que acaba, às vezes numa rotina maluca, você toma 3 xícaras de café, não toma água nenhuma. E hábito ruim, por exemplo, excesso de tela. Por mais que hoje eu trabalhe com rede social, o excesso de tela às vezes te tira um tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa útil, né? Então eu vou dosando. E você gamificou sua rotina e minha rotina. E o que é interessante, assim, quando eu acordo, vou pra academia, hábito bom, treinar, correr, fazer algum exercício físico, que seja 15 minutos. Quando eu acordo, vou pra academia, tomo meu café da manhã direitinho, leio meu livro cedo, tá 3-0 pra mim já. Eu vou conseguir chegar no final do dia. Aí eu olho os hábitos ruins assim, não vou mexer em nenhum, porque hábito ruim, se eu não fizer, 5 pontos garantido. Hábito bom, eu tenho 5 coisas para fazer só.
Então eu gamifiquei de uma forma que quando eu acordo de manhã, se eu já tô pontuando bem, não vou perder esse jogo não vou perder pra mim não. Então esse livro me fez criar a minha própria gamificação. E todos os dias, antes de dormir, eu faço ali minha apuração das notas e tem me trazido um resultado legal. Olha que interessante. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, foi um prazer. Se você quiser deixar um recado final aí para nossa audiência. Eu que agradeço. Obrigado, Júlio. Obrigado, Isa. Pessoal, empreender pode ser uma montanha-russa sem cinto ou uma montanha-russa com cinto. O que eu falo, acho que essas dicas de buscar o que faz sentido para você foi o que me motivou a largar algo que era estável, que nunca é. O CLT é algo que às vezes pode te dar uma segurança maior, mas que não está nas suas mãos. Buscar o que faz sentido para você e você, com conhecimento ou buscando conhecimento, até mesmo conteúdo de valor que vocês postam aí com uma frequência muito grande, faz com que você reduza os riscos de você estar numa montanha-russa sem cinto. Então, vá em busca do que faz sentido mesmo. A vida é uma só, né? Então, faça ela fazer sentido e vá atrás do que você quer. Mas use cinto, né? Use cinto. O cinto é o conhecimento. Para resumir, o cinto é o conhecimento. Apostar sem cinto é realmente achar que na sua cabeça você tem todas as... Isso vale a pena, assim. Primeiro emprego, depois de formar em engenharia. Eu caí na mão de um diretor depois de ser contratado, quase entrei em pânico, porque o cara era meio piradão, assim, peça rara. Ele escreveu pra mim, ele rasgou meu currículo, assim, foi riscando meu currículo, já era contratado. Ele escreveu na beiradinha assim, stay hunger, stay foolish. Ou seja, continue com sangue no olho, mas continue tolo, no sentido de nunca pare de buscar conhecimento. Então essa fome de busca de conhecimento e essa consciência de que você não sabe tudo é o que faz você nunca parar de aprender e estar com o cinto apertadinho para a montanha-russa ser mais tranquilo. Mais suave. Bom, eu só tenho a agradecer. O Pedro, ele sabe a admiração, o carinho que eu tenho por ele. É o irmão que eu tenho aqui na minha trajetória. Então, eu acompanho o trabalho, a trajetória dele. A gente foi criado juntos, assim, a gente estudou junto desde o maternal e crescemos junto em Santa Bárbara. Então, ver a trajetória dele, eu tenho essa felicidade de poder acompanhar a trajetória dele e ver, assim, sabe, assim, você vê o profissional que ele está se tornando, a pessoa melhor que ele vai se tornando. Então, para mim, é super gratificante, assim, é uma realização para mim, porque é uma pessoa muito próxima. Então, eu fico super, super feliz acompanhando cada trajetória, cada marco nessa trajetória, né? Eu acho que, assim, a gente falou no episódio passado que as vitórias têm que ser celebradas, e a gente tem muito disso, né? A gente se encontra. Eu lembro que, para nós, antigamente o Instagram tinha aquele negócio de arrasta pra cima, e só tinha isso com 10 mil seguidores. E, cara, eu fiquei lá em casa acompanhando o Pedro, falando, ele vai bater hoje e tal. E aí, 10 mil seguidores, a gente naquela loucura. E aquilo que ele falou, ele tava lá no início da trajetória, ainda passar por um tanto de situações adversas. Hoje tem outra cabeça de negócio, mas assim, eu sou entusiasta da sua jornada, sou entusiasta das suas realizações e fico feliz, assim, de ver o valor que você tem gerado pro público. É isso, assim, eu sou cliente também e vejo isso nas pessoas, né? Isso, assim, essa capacidade de transformar a vida das pessoas. Eu falo com ele, ainda nós vamos lançar um desafio junto, nós vamos juntos levar pessoas que nunca viajaram para fazer viagem, assim. Isso é muito legal mesmo. Nós vamos, assim, eu fala quero... comigo desde sempre. Eu quero, assim, eu falei com o Pedro, o desafio que eu faço para ele você vai ter um quadro, um programa, um produto, alguma coisa para pegar quem nunca foi na praia e levar essa pessoa pra praia, assim, porque eu acho que aí nós estamos na essência do alcançar a vida das pessoas, de realizar a transformação na vida das pessoas, né? Ele já tá nesse caminho, espero que a gente possa crescer, colaborar e ajudar muitas pessoas. Acho que é isso que a gente sempre conversa, né? Que a gente possa ajudar muita gente juntos. Eu acho que esse é o nosso propósito aí. Isa, e eu deixei pro final, assim, o Júlio, ele tem uma participação única na minha vida como um todo, assim, tanto profissional como pessoal. É um cara que eu amo de paixão, disparado, a pessoa que eu mais confio, assim, além de família, e um profissional que eu admiro ao ponto de consultar ele para praticamente toda decisão grande que eu tenho. Então, boa parte
dos avanços que eu tive como empresário em relação a processo, inovação, ferramenta, veio dele. Então, isso é ele fica meio sem jeito com elogio, sabe? Ele é um pouco... ele tem uma dificuldade em receber elogio, mas eu acho que todo mundo precisa saber que, para mim, ele tem uma participação como Pedro, pessoa física, e Pedro, pessoa jurídica, assim, única. E que certamente quem acompanhar toda a opinião que ele dá aqui, né, junto com a sua, e tudo que vocês compartilham aqui, certamente vão crescer bastante. Porque, de novo, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Tudo que você sempre fez e faz até hoje pelo Pedro, pessoa física, e o Pedro, pessoa jurídica, tem muito valor para mim. Obrigado. Não, é incrível. E agora, espectadora de fora dessa relação, né, mas vivendo próxima do Júlio nesse projeto, a gente vê o quanto que ele é uma pessoa iluminada, que quer gerar impacto positivo, não mede esforços, está sempre disponível. Tem sido muito incrível, né? Obrigado. E realmente eu acho que irretocável a sua fala. Obrigado. Então... Não, e agradeço pelo convite. Acho que um prazer não te conhecer pessoalmente, acompanhava aí a diretoria. E foi ótimo bater um papo com vocês e falar um pouquinho sobre um tema que me move bastante para poder... A nossa missão, inclusive, é fazer com que todos os brasileiros tenham acesso à viagem. A gente vai seguir em busca até conseguir. Vai dar certo, vai dar certo. Então a gente encerra a nossa reunião da diretoria agora. Até mais e até a próxima pauta. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.